gente ver aqui hoje, viu? Deixa eu trazer, então, o nosso slide, certo? Entendendo a auriculoterapia avaliativa, é claro, por mais que sejam mais alunos que estejam aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre o método que vocês estudam. Vocês já estão lá no curso, já pegaram bastante conteúdo, né? Mas é sempre bom dar um reforço com relação a isso. Tá? Hoje o nosso tema vai ser a auriculoterapia. Realmente funciona em todos os casos? Gente, tem muito profissional atuando na área que está carregando esse monte de interrogação ainda. Tá? Então, vamos tirar essas dúvidas, vamos realmente esclarecer sobre tudo isso para que vocês trabalhem de forma transparente com o paciente de vocês e com os pés no chão, né? Infelizmente, devido a gente ver aí uma. Gente, eu falo assim, não sei nem falar o nome, né, dessa disputa de mercado, querer um falar que é melhor que o outro, enfim, isso está gerando um caos na cabeça dos profissionais que estão entrando para essa área, não é verdade? Então, assim, estejam sempre atentos com relação a isso. Sempre que vocês estiverem pés no chão, vocês vão ter confiança naquilo que vocês fazem, não vão se frustrar com o que vocês fazem, porque vocês sabem o que vocês estão fazendo. E isso é muito importante para você como profissional, certo? O que é a auriculoterapia avaliativa, então, tá? Vou bem rapidinho aqui, só para a gente entrar, né, rápido na aula. A autora do método da auriculoterapia avaliativa, a professora Roselane Oliveira. Oi, tá, gente? Então, assim, esse método desenvolvi com muito carinho, com muito estudo, e foram anos aí para desenvolver o método. O lançamento é quando o método já está desenvolvido, ou seja, foram anos de pesquisas, de estudos e comprovação prática que funciona para poder ensinar e vocês terem os resultados também. Mas o lançamento foi em 2019 no modo presencial, olha só, novinho ainda, né? O lançamento do nosso método da auriculoterapia avaliativa. 2020, chegamos no EAD. Chego até você na sua casa, onde você pode ligar a sua telinha, me acompanhar nas aulas, assim como vocês fazem agora, né? Em 2023, nós já estamos aí no alcance de 12 países, ou seja, um método realmente, né, tá mostrando que realmente funciona. Senão nós não estaremos tão longe assim, com tantos alunos já fazendo grande sucesso no mercado de trabalho, não é verdade? Então, olha, o que é a auriculoterapia avaliativa? É um método fundamentado nos princípios básicos da medicina tradicional chinesa, gente. Não é a auriculoterapia da medicina tradicional chinesa. Ele tem apenas como fundamento, ou seja, nós usamos como base as teorias em Anti-Xue, tá? 5 elementos, enfim, isso é uma base para que a gente venha a chegar no diagnóstico e a linha de pensamento, de raciocínio também dentro do tratamento. Mas ele é somado a diversas áreas de conhecimento, estudei muitas áreas para isso, modernizando a forma de tratamento com a diversidade de materiais e técnicas que nós utilizamos, certo? Que vocês estão aprendendo lá no curso. É um método que avança na avaliação do pavilhão auricular, gerando um diagnóstico eficaz, facilitando, assim, um tratamento com resultado mais rápido e eficiente, passando segurança para você trabalhar também, né? Então, método que usa o pavilhão auricular como fonte de diagnóstico e tratamento, certo? Não usamos protocolos prontos, porque as orelhinhas do paciente que vai nos dizer o que elas precisam, tem um mapa próprio de localização de ponto, vê o ser humano de uma forma sistêmica através das orelhas, ou seja, nós não enxergamos o ser humano por pedacinho de dor de ombro, de dor de perna, de dor de cotovelo, né? Não, o ser humano de uma forma geral, tá? Qual é a emoção que está por trás dessa dor física? Então, nós temos esse olhar para o ser humano. Vocês vão ver um pouquinho disso na avaliação de hoje. É composto por diversas técnicas, tais como correntinha, cerquinha, preenchimento, energização, moxa, sangria avançada, como vocês viram no início aí do vídeo, tá? E matar raiz, gente. Gente, vocês viram o tempo fazendo a sangria só para liberar uma dor cervical, né? Então, só fazer um furinho e já solta o paciente, vou conseguir resultado? Não sei, porque para mim o resultado tem que ser na hora, o paciente tem que sair sem dor, e para isso eu preciso ir testando se está liberado. Então, desenvolver sensibilidade nos dedos para fazer a auriculoterapia, vocês vão alavancar muito, tá?
por falar em sensibilidade, deixa eu até explicar melhor sobre isso. Quando vocês vão fazer a auriculoterapia, vocês vão avaliar o pavilhão auricular, certo? Conforme vocês aprendem no curso, vão ver todas as alterações, vão anotar, vão colocar o significado das alterações na frente, né, com o material de apoio que vocês têm, a apostila, ou a tabelinha, né, que eu fiz o resumo para ficar bem prático do significado das alterações. Então, tem aquela tabelinha, tem os materiais impressos, gente, isso ajuda muito. Hoje o aluno postou lá, né, imprimiu todos os materiais, que lindo isso, tá? É um apoio para que vocês possam, ó, folhear e lá e só copiar aquilo que já está pronto, né? Sem ficar inventando moda, tá? E aí, olha só, na hora, depois que vocês fizeram a avaliação, na hora de vocês fazerem um tratamento, tá? Principalmente quando a gente fala sangria, pega o local que a pessoa está com a queixa e vai fazendo, ó, tateando, tá? Sem apertar, porque com muito, isso aqui é muito sutil. E aí você vai perceber onde está grosso, onde tem um bloqueio, tá? Você vai perceber realmente onde precisa de tratamento no toque. E aí você vai fazer a sangria, você vai testar se já desbloqueou, vai pedir para a pessoa movimentar, aí você vai sentir que ainda tem um carocinho lá dentro, vai lá e faz mais um furinho. Assim vocês vão conseguir um resultado melhor. Desenvolvam sensibilidade na ponta dos dedos. Isso vai ser, olha, um grande diferencial para você, auriculoterapeuta. Vamos lá. É exclusivo, né, do curso Entendendo a Auriculoterapia, ou seja, vocês não vão encontrar o método da auriculoterapia avaliativa em outros cursos. Ah, professor, eu fiz outro curso, mas não me ensinaram nada disso. É porque cada curso tem seu método. Não que seja um pior que o outro. Não, gente, nenhum melhor que o outro. São métodos diferentes. E muitas vezes eu me identifico mais com um método do que com o outro, não é verdade? Então, isso é muito importante eu entender. Agora, eu quero aprender a avaliar pavilhão auricular, trabalhar com a auriculoterapia avaliativa, com a técnica de matar raiz, isso aí é só realmente no curso Entendendo a Auriculoterapia, não vai ter fora dele, né? E nós temos esse curso disponíveis em 2 níveis, 1.0 e 2.0. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Você é aluno do 1.0, né? Então, quando a gente faz o curso 1.0, 1.0 é para te preparar para o mercado de trabalho, é para te colocar como profissional atendendo na área da auriculoterapia. Concluiu esse curso, está pronto, precisa fazer um 2.0? Não, não é continuação do 1.0. Isso aí é um curso de especialização se você quer trabalhar com emocional. Tá? Então, vamos pensar, você vai se especializar num dos módulos do curso, que é o emocional. Aí é um aprofundamento muito intenso, tá? Muito diferente. Quem é do 2.0 que está aqui, coloca aí para mim. É muito diferente. É um curso mais objetivo, porém muito mais complexo. Mas precisa ser, porque eu estou falando de trabalhar com um emocional de forma profissional. Então, eu preciso saber o que são as emoções, eu preciso saber quem é o ser humano, como que ele funciona, né? Para daí criar o meu perfil profissional para trabalhar com isso, para depois eu entender sobre os pontos, o mapa emocional. Então, é diferente. Então, olha só, se você fez só 1.0, não tente inventar avaliação 2.0, gente, tá? Tem que atender dentro daquilo que você está qualificado para fazer, né? Porque senão eu acabo muitas vezes me frustrando. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre essas questões aqui, certo? Se a auriculoterapia funciona, eu vou passar bem rapidinho alguns casos, né? Porque nós temos muito dos alunos aí que colocaram lá. Eu tomei a liberdade, viu, gente, de trazer aqui para a turminha, né, a diferença, né, da auriculoterapia, gente. Olha só, de uma sessão para outra, então, uma diferença enorme aqui nos dedos que estavam bem inchados, né? Aqui nós temos uma diferença,
de uma paralisia, né? Então, a aluna, em pouco tempo, também conseguiu esse resultado surpreendente, trabalhando aí com a auriculoterapia, tá? No antes e o depois. Quem colocou aí as fotos lá na comunidade, mandou para mim, olha, gente, não coloquei o nome de vocês muitas vezes aqui, tá? Porque eu fiquei, né, insegura, mas tá aí, né? Resultado, vocês sabem que estava lá na comunidade ou que alguns aqui me mandaram em privado, né? Olha só, gente, que legal. A Eliane fez aqui, olha, compartilhar com vocês. Hoje fez o primeiro atendimento com o bebê, né? Ainda não está atendendo, mas conversando com a vizinha. Ela contou que o bebê tinha 3 dias, que não fazia cocô. Então, ela aplicou os pontos de auriculoterapia, tá? E aí, olha o que aconteceu, gente. Tá? Agora à tarde, ela me falou que o bebê fez cocô bastante, está aliviado. Fiquei muito feliz, queria dividir isso com vocês. Gente, que maravilha, é muito gostoso isso, né? Aqui, mais a nossa colega Mari, que compartilhou lá, achei muito legal, né? Ontem meu marido chegou do trabalho com muita dor nos ombros, na lombar, colocou a máscara de shipper na lombar, ombros, e todo o pavilhão auricular fazendo massagem. Hoje acordou zero de dor. Gente, isso é maravilhoso. Depois a gente fala, a auriculoterapia não funciona só para quem não faz ou não sabe fazer, porque quem faz e sabe fazer vê resultado, né? Aqui nós temos aí o caso, né, de vitiligo aí, que nós tivemos um avanço muito grande em pouquíssimo tempo também. Nós não, né? Que quem fez aí foi a aluna que fez. Teve esse avanço maravilhoso, gente. Olha só. Então, sim, a auriculoterapia dá resultado. E esse caso, vocês lembram que postaram lá na comunidade, né? A pessoa feliz que no outro dia, olha só, gente, no outro dia, como estão murchas, ou seja, né? Como que o resultado já estava começando a fluir. E aqui, rapidinho também para vocês, olha, quero compartilhar uma experiência inesquecível. Meu pai entrou em depressão profunda semana passada, idoso, ficou de cama 3 dias sem comer, beber, tomar banho, precisava de auxílio. Comecei a dar florais, aqui é lá dos florais de bar, tá? De ontem para hoje ele é outra pessoa. Foi tão rápido o desbloqueio, coisa de 24 horas, né? Estou imensamente grata, professora, por nos ensinar essa terapia tudo de maravilhoso. Então, gente, olha só, é incrível a gente ver todos esses casos e a gente vê situações. Gente, eu tenho relatos assim de alunos, né? Tem um relato de alunos que fizeram tratamento para fertilidade, né? Hoje já são aí, vamos dizer, padrinhos e madrinhas de bebezinhos que vieram ao mundo com tratamento de auriculoterapia, entre muitos outros casos aí, certo? Então, a gente vai ver amanhã que a psoríase, gente, é um dos melhores tratamentos, psoríase, dor na coluna. A auriculoterapia, sim, funciona para muitos casos, mas é muito importante eu entender tudo que eu vou passar para vocês hoje aqui. Eu quero passar tudo isso antes da gente ir para o nosso estudo de caso, viu? Como que funciona? A auriculoterapia, vamos lá, gente, você profissional tem que saber isso, tá? A auriculoterapia não é aplicação de medicamento, em si, uma ativação natural da energia do próprio organismo para que vai responder com uma reação, né? Então, como que isso acontece? Quando eu pego o ponto certo, né? Não é colocar em qualquer lugar, tá? Vamos pensar que a pessoa chegou com uma dor no joelho, tá? Ativei lá o ponto, esse ponto de uma velocidade é muito rápido, de joelho, e essa região de joelho vai começar, o próprio organismo, tá? Vai começar uma reação para melhorar ali aquela região. Então, eu não estou aplicando medicamento nenhum, tá? Eu estou usando a própria energia do corpo. Isso é muito importante para que o corpo crie, né, essa potência, essa capacidade de reação, de responder e de começar ali a agir conforme a necessidade daquele local, seja ela de forma anti-inflamatória, analgésica, enfim, tá? Vamos lá aqui. Primeiro, quando eu vou fazer auriculoterapia e eu quero resultado, eu tenho que entender essas coisas para não me frustrar.
A resposta da auriculoterapia, vocês viram quem responde à auriculoterapia é o próprio organismo da pessoa. E isso, gente, quando vocês vão fazer o atendimento, o primeiro atendimento de vocês precisam sentar com o paciente e explicar para o paciente como funciona, tá? Então, senão ele vai achar que só os pontos ali estão fazendo, ele pode continuar com a vida desregrada, ele pode continuar fazendo o que tiver que fazer, e que os pontos é que vão, né, trabalhar ele sozinho. Não, tá? Explica para ele, olha, então depende de como está esse Jing, né? Como vocês estudam lá no curso. Jing, a gente tem o Jing pré e o pós-celestial, aquele que nós herdamos e aquele que nós, né, adquirimos depois, certo? Com nosso estilo de vida. Aquele que é herdado dos nossos pais, nós não mexemos, nós não temos acesso. E como está o Jing dessa pessoa vai fazer toda a diferença. Como está a bateria dessa pessoa para que o corpo dela responda ao tratamento. Por isso, criança que está com a bateria cheia, né? A bateriazinha dele está a 1000 ali. Criança responde muito mais rápido. Um adulto, um adolescente responde mais rápido. Uma pessoa adulta vai responder mais rápido que uma pessoa idosa, tá? Por quê? Porque a bateria vai depender muito de como está a carga da bateria daquele organismo. E eu tenho que entender também que tudo que vem no Jing pré-celestial, eu não tenho acesso, nenhum tipo de medicina terá, tá? Então, como eu estava dizendo de fertilidade, se chega alguém e fala, olha, você faz tratamento para engravidar? Nossa, claro, a auriculoterapia é ótimo para isso, tá? Mas vamos lá, vamos ver o histórico familiar, vamos ver se isso está num desequilíbrio, lá da região de útero, ou do rim, ou do fígado, um desequilíbrio do seu corpo, ou se isso está na sua genética. Se veio, gente, de herança, não vai ter resposta com tratamento nenhum, tá? E a gente só tem um jeito de saber, né? A gente tem probabilidades a partir da avaliação, mas a gente só vai saber fazendo, e é um tiro, tá? Que a gente dá e que a gente não sabe se vai acertar o centro ou não. E isso é muito importante. Você tem que saber isso para que você não se frustre. Professora, posso tratar diabetes na auriculoterapia? Pode. Isso vem de uma consequência de um excesso de açúcar, de um desequilíbrio lá do pâncreas, né? Na produção da insulina, um desequilíbrio hormonal realmente adquirido por maus hábitos, ou isso está na minha composição genética, eu herdei isso dos meus pais já, né? Os meus pais já me deram isso de herança e não vai ter como resolver, tá? Então, sempre estejam atentos a isso. Está sempre, né, alguns tipos de patologias, por isso a gente precisa na ficha de avaliação ter um histórico familiar. Qualquer médico que você for, gente, vocês vão pedir o histórico familiar, porque há possibilidade da genética. A gente coloca ali uma média, né, uma proporção, uma porcentagem de probabilidade de estar na genética. E aí você explica para o paciente isso e ele fica tranquilo com o tratamento, tá? Então, isso é fundamental. Outra questão, como está o Qi Shui dessa pessoa, né? Como que está a energia Qi Shui? Vocês já estudaram lá no curso, tá, gente? Então, Qi Shui, como que está isso, tá? Como que a pessoa está adquirindo, fazendo essa reserva do Jing Pós, do Qi, que ele está adquirindo depois, e como está o sangue dessa pessoa? Lembrando que o sangue nutre todo o nosso corpo, né? Então, a nutrição para o funcionamento, para o bom funcionamento de todo o nosso corpo, depende da qualidade do nosso sangue. E o nosso sangue, ele é fabricado, a matéria-prima do nosso sangue, nada mais, nada menos é que o alimento que eu ingiro, tá? O que eu estou comendo, o que o paciente de vocês está comendo? Olha só, gente, isso é importantíssimo, tá? Se o seu paciente não está interessado na saúde dele, então não é culpa do auriculoterapeuta se não tiver resposta, mas é culpa do auriculoterapeuta se ele não souber explicar isso para o paciente numa primeira sessão de atendimento, deixar ele ciente de que algumas mudanças vão ser necessárias. Às vezes a gente pega uma orelha tão oleosa, que a gente vê que tem gordura no fígado, gordura no sangue, né? Enfim, que nem para micropore. Aí a gente, né, o jeitinho profissional, é claro, a gente dá aquele puxãozinho de orelha no paciente, a sua alimentação precisa mudar, acorda. O que você está nutrindo o seu corpo? Com o quê? Com refrigerante, né? Com hambúrguer, com batata frita? É essa qualidade de vida que você quer ter?
Então, porque o teu corpo vai responder a isso. A gente, com a auriculoterapia, a gente não vai limpar não vai fazer faxina dessa sujeira que entra pela boca. Isso não tem como fazer, tá, gente? A gente tem como melhorar a condição do organismo dessa pessoa, a gente tem como melhorar para que o órgão se fortaleça, para que ele trabalhe melhor, mas o que está entrando é responsabilidade do paciente e você precisa, né, deixar ele ciente disso. E aí tem mais. Tem muito paciente que faz isso aqui, adquire coisas que não são saudáveis e não gasta. Não gasta. Vai acumulando, vai acumulando. O DING pós vai ficando uma reserva ruim. Por mais que o organismo tenta filtrar tudo de bom, ainda sobra coisas ruins para armazenar. Tá? E aí vai gerando gordura abdominal, aí vai gerando, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, explicar, dar aquela orientação, né? Aí bem importante para o paciente para que ele entenda, né? Olha aqui, a gente tem aqui uma colocação da Márcia, né, Márcia? Obrigada pela sua participação. Tendo uma paciente, mas não está tendo melhora, pois não toma água em hora nenhuma. E aí, a culpa é da Márcia? Não é, né, Márcia? Não é. Tá, gente? Então, a culpa não é da Márcia, a culpa é da paciente que não está agindo de forma adequada com a quantidade e como ela deve tomar essa água, né? Então, isso é muito importante. E aí, Márcia, puxãozinho de orelha, tá? Puxãozinho de orelha dessa paciente. Rotina dessa paciente tem que entrar, gente, na anamnese. Como que é a rotina? Você acorda que horas você dorme? O que você faz no seu dia a dia? Tem pessoas que têm uma rotina, parecendo essa menininha que está aqui, né? Representando uma pessoa que toma café, aí vai para o escritório, vai trabalhar e está pensando em casa e está cuidando de filho. Não é verdade? Uma rotina que está consumindo ti constantemente. Gente, dá aula que consome ti. Pensar consome ti. Tudo no meu organismo consome ti. Tá? E eu tenho que consumir ti de forma saudável e não consumir ti só, né, de forma aí tão agitada. Isso eleva o yang, isso consome, tá, o nosso organismo. Então, isso também é muito importante, saber como é a rotina dessa pessoa. Olha só, uma das perguntas que eu recebo muito, muito mesmo. Professora, como eu faço para tratar insônia de bebê? Gente do céu, vocês não sabem que negócio complicado que é cuidar de nenê, de criança. Por quê? O pai não vai gostar que você vai ter que entrar com umas perguntinhas um pouco invasivas na rotina deles, tá? E é necessário para nós. Essa criança não está dormindo? Tá, então vamos lá conversar, vamos entender o que está acontecendo com essa criança. Não vai ter ponto milagroso, gente. Eu podia falar para você assim: olha, a criança não dorme, coloca o Shenmen, o coração, né? Coração acalma a mente, coloca o ponto de neurastenia. Olha, essa criança vai dormir. Gente, não é assim, né? O que está fazendo essa criança perder o sono? Como foi a gestação da mãe? Como é a participação paternal? Como é o ambiente que essa criança está vivendo, tá? Agitado? Como é o lugar que essa criança dorme? É muita coisa para a gente investigar, tá? Muitas vezes eu vou colocar o pontinho ali, ótimo, perfeito, e a criança volta para o cenário todo contaminado, todo poluído, né? De brigas, de movimento, de agitação, pais agitados e quer ter filho calmo. Não tem, gente, a projeção, eles pegam tudo isso, não é? Então, tudo isso é importante. A gente acaba tendo que entrar, realmente invadir um pouquinho para que eles entendam a importância da participação deles no tratamento, né? E aqui, tá? Olha só. Aqui nós temos a questão dos hábitos. Quais são os hábitos? Tá? Tem gente que corta o relógio o tempo todo, né? Vamos lá. Novamente entra a alimentação, medicamentos, tá? Como que é? Toma quantos medicamentos? Porque você sabia que muitas vezes a pessoa que toma muito medicamento, a queixa que ele está trazendo, querendo que você, auriculoterapeuta, trate, é resposta, né? É reação de um remédio que ele toma. E aí, gente, não tem tratamento.
tá? Não tem tratamento, porque o próprio remédio que ele está tomando está causando aquilo, e ele vai tomar amanhã de novo e depois de novo. Então, por isso é importante você saber se o seu paciente toma medicamentos. Aí, professor, eu não sou da área da saúde, até porque não precisa ser da área da saúde para ser auriculoterapeuta, né? Mas eu não sou da área da saúde, mas eu tenho que estar atento, ligado. Quais os medicamentos que o meu paciente toma? Então, na anamnese, eu vou anotar, não sei, vou lá digitar, né? Na internet tem tudo, gente. Vai lá e pesquisa quais são a bula, quais são as reações, vê se não se enquadra, porque, nossa, se não está resolvendo, tem alguma coisa errada, tá? Aí você fala para o seu paciente: olha aqui as reações que o seu medicamento causa. Procure o médico que te passou isso e converse com ele a respeito, vê se não tem como mudar isso, né? Ou então, gente, você como profissional, auriculoterapeuta, você não muda medicamento, tá? Você orienta a buscar um médico para que o médico faça isso. A gente não passa, nem tira, nem muda remédio de ninguém, porque a gente não está habilitado a isso, tá? Mas a gente pode mostrar para ele que ele não está tendo resposta devido ser realmente uma causa, né, uma reação do medicamento que ele toma, para ele ficar ciente disso. Tem gente querendo tratar do fígado e toma socialmente. Quando você vai fazer aquela ficha, né? Bebe, socialmente, mas o socialmente é todo dia. Tá? O socialmente é todo final de semana. O socialmente é só no final de semana, mas uma quantidade excessiva para a capacidade do fígado dele. Mas o meu amigo toma e não faz mal. Ok, mas o fígado do amigo é diferente do fígado seu. Tá? A capacidade de cada um, a herança nossa, né, essa genética nossa é diferente de um para o outro. Tem muita gente que nossa, vai para um banquete, né? Vamos pensar que tem ali umas 50 pessoas comendo a mesma comida. E pode acontecer de uma pessoa passar mal e os demais não. E a causa ser realmente a comida. Porque o organismo dela é diferente dos outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Tá? Então é muito importante ver sobre consumo alcoólico, porque nós estamos vendo, quando a gente fala de consumo alcoólico, a gente pensa no elemento madeira. E aí a inflexibilidade da coluna pode estar relacionada a isso, o estresse, o olho vermelho, não é? Então, tudo que vai deixar o fígado mais rígido, aquela unha ficando cascuda, dor nas articulações, né? E muitas outras coisas, insônia, tá? Muitas outras coisas pode estar relacionado aí nesse bebo socialmente, tá? Aqui também a gente tem que ver sobre tabagismo, né? É muito importante. E eu coloquei essa ilustração aqui, gente, porque muitas vezes a pessoa fala que está com estresse, com agitação, com ansiedade, ou acontece muito, ou com insônia. Aí quando você vai ver as músicas que essa pessoa escuta, pá, 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 o dia inteiro. Eu vou para balada, eu volto, e aí a minha música em casa eu vou, né? Eu coloco aquela balada legal para me ficar ouvindo o tempo todo, aquela agitação. Como que vai ficar a sua mente? Tudo é frequência. A música emite frequência. Como que essa pessoa quer ser tranquila escutando um piseiro o dia inteiro? Não dá. Tá? Então, são orientações que a gente precisa dar para o paciente. Que tipo de música você gosta, né? Que tipo de filme você gosta? Isso tudo é informação para você, profissional. Tá? Você não precisa ser invasivo com o seu paciente. Você tem que ter, claro, uma postura profissional diante disso. Tá? Mas orientar, olha, esse tipo de música que você gosta não contribui muito para que você seja tão tranquilo, tá? Tenta ouvir isso mais de manhã, à tarde vai ouvindo músicas mais tranquilas para que o sono venha. Pergunta ao paciente quanto tempo ele fica. Eu perco o sono, mas quanto tempo fica com o celular na cama, estimulando glândula pineal, né? Com aquela luz do celular. Então, assim, tá, profissional? Dê para o paciente a responsabilidade dele no tratamento, assuma somente a sua responsabilidade, a do paciente é dele. E agora a gente, né, entra aqui realmente a trabalhar, a atuar de acordo com o que você está habilitado. Isso é muito importante. Se eu não fiz 2.0, gente, é um conselho que eu dou para vocês para que
o seu nome profissional seja mantido, tá? Se você não fez 2.0, não queira trabalhar com questões emocionais avançadas. Não atenda pessoas com síndrome do pânico, não atenda pessoas que estão precisando realmente, estão num quadro de depressão profunda. Não atenda pacientes, né? Quem fez 2.0 já vai entender o que eu estou falando aqui e já vai entender as imagens que estão aqui. Não atenda a pessoa que tem que usar máscara na sociedade, não atenda pessoas que estão a mil, tá? Pacientes neurológicos, não atendam pacientes com quadro avançado dentro do emocional se você não passou pelo curso 2.0, tá? Isso é muito importante, isso é fundamental para você que está aí no 1.0 saber disso, tá? Porque aí eu estou atuando com aquilo que eu não estou habilitado. Lá no 1.0, como vocês aprendem a fazer a avaliação do pavilhão auricular, vocês estão habilitados a trabalhar com todo tipo de desequilíbrio, não é verdade? É pela avaliação que vocês vão saber fazer o tratamento. Então, vocês estão habilitados a trabalhar com paciente oncológico, com paciente até, né, parte neurológico aí, desde que não envolva um quadro aí profundo emocional, todo tipo de paciente, criança, gestante, idoso, ou seja, todo tipo de paciente, vocês estão habilitados a trabalhar. Mas quando você chega no 2.0, você entende o que eu estou falando. A diferença, o olhar é muito diferente, tá? Então é muito importante isso, você realmente trabalhar somente com aquilo que você está habilitado, fazer avaliação somente em cima do que você está habilitado a fazer. Aqui nós estamos, então, com o nosso caso de hoje. Primeiro, eu quero agradecer de coração a aluna, né, que forneceu as orelhinhas do paciente aqui para que a gente pudesse fazer esse estudo hoje, tá? Para que a gente veja na prática o que é que essa professora está falando, tá? Então, olha só. Queixa principal. Para que serve queixa principal do nosso paciente, gente? Para a gente ter objetivo no tratamento, senão eu fico indo para todo lado e não chego. Quando você anota tudo junto, tá? Olha só, aqui são outros sintomas, aí é outra coisa. Mas eu tenho a minha direção. É isso aqui primeiro, tá? Quando eu anoto tudo isso sem separar a queixa principal, é como se eu abrisse vários caminhos e eu não sei para onde eu vou com o meu tratamento. Eu não sei que resposta eu dou para o meu paciente, eu não sei a evolução. Então, tem que ter queixa principal. Queixa principal não são 10 queixas, tá? Não são 10 sintomas. Queixa principal é um objetivo. O restante entra em outros sintomas que vão ser associados, certo? E aí, a idade do paciente é importante para que a gente observe a orelha dele, veja o consumo de DING, se está condizente com a idade. Tá? Muitas vezes tem muitos jovens com uma orelha de 50, 60 anos. Tem muitas pessoas aí que eu já atendi, gente de 65, 67 anos, com uma orelhinha de 40. Então, para isso serve a idade, isso é muito importante. Eu vou trocar a nossa telinha aqui para depois trazer o resultado de avaliação do paciente, tá? No nível 2.0 aqui para vocês. Mas antes, vamos aqui pegar para fazer o nosso estudo rapidinho. Ok. Porque isso é muito importante. A gente vê como que faz tudo isso, né? E é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer, gente. Vamos lá. Nós temos aqui, olha só, né? A galerinha dando feedback aqui, né? Legal. Legal. Ok. Vamos lá. Aqui foi colocado uma. Legal isso aqui, viu? Estou atendendo o bebê e todas as queixas relatadas pela mãe foram sanadas. O sono de dia é tranquilo e da noite não. Descobri que ele tem hábito de ser embalado, se não, né, fazem, ele irrita. É hábito, né? O pai deu o costume, agora para tirar vai longe, não é verdade? Parabéns, viu, pela sua colocação aí. Que bom que você fez essas observações. Gente, vamos lá então para o nosso estudo de caso, tá? Nossas orelhinhas de hoje. Nós temos como queixa principal depressão. Quando eu olho para o meu paciente, quem está aí, que é aluno, me ajuda aí na avaliação.
hein, gente? Principalmente aí os alunos do 1.0, do 2.0, então nós estamos falando de algo emocional. Então nós estamos falando depressão, a gente já vai mais nível 2.0. Quando eu bato o olho nessa orelha, só de bater o olho, tá? Eu já sei que essa depressão, ela tá vindo lá do rim, elemento fogo, tá? Tá em excesso, mas ela tá vindo lá do rim e tem sentimento de culpa torturando essa pessoa. Olha só de olhar isso aqui. E aí eu sei para onde eu vou com o tratamento, né? Olha só. Quando a gente vem, ó, lembrando, tá, pessoal? Não se assuste quem tá chegando agora aqui. Isso aqui é nível avançado, tá? Então realmente tudo começa lá do início, de todo mundo que tá aqui passou pelos primeiros passos, né? Lá no curso 1.0. Aí os que decidirem para o 2.0 é que chegaram nesse nível que a gente vai fazer essa avaliação aqui agora, tá bom? Quando eu observo essa região, tá? Olha só. Gente, olha como tá a abertura dessa concha Simba. Isso aqui é uma pessoa que não tem medo. Professora, mas se a pessoa tem medo, isso aqui é uma pessoa, ela é um pouco compulsiva, toma decisões precipitadas, olha como que tá a vesícula inchada, tá? Então, isso tudo é uma somatória. Eu estou somando a vesícula inchada, mais essa parte muito aberta, para chegar na conclusão que, como é uma pessoa impulsiva, vai no impulso, porque não tem prudência, ou seja, né? Vai lá, tá descontrolado, tá muito aberto isso aqui, é uma pessoa ousada, vamos dizer assim. Então ela ousa e toma decisões precipitadas. E resultado disso, por que eu sei que toma decisões precipitadas? Olha, está com bloqueio na área de decisão, bloqueio, tudo isso, né? Somando, tá? Mais essa concha muito aberta, mais a elevação de Yang. Então, isso aqui é que me dá um resultado de decisões precipitadas e onde eu vejo a culpa gerando culpa, ou seja, tomo decisões de forma compulsiva, depois fico me culpando pelas decisões que eu tomei de forma compulsiva, certo? Então, essa região aqui, mostrando para vocês aí como que é importante a gente ter o conhecimento nível 2.0, tá, gente? Aí, quando a gente vem, olha só, como que tá esse antitrago? Ele tá sem forma, ele tá totalmente emendado com a região do antiélix, tá? Então eu não tô tendo separação de mente com o corpo. Eu penso, mas eu não faço, o meu corpo não faz aquilo que eu estou pensando, tá? No meu corpo não me obedece. Eu penso uma coisa, mas faço outra. Mais uma vez, culpa, ok? E aí a gente vem com essas alterações. Olha aqui, né? Deixa eu só ver aqui. A Rose colocou aqui. Por isso comentei sobre a apostila, é rico demais, né? É por aí, né? Verdade? Bem isso. O curso é maravilhoso, muito completo, conteúdo rico demais. Vamos lá, é isso, né, gente? E aí a gente observa também, tá? Detalhes importantes que vai fazer a diferença. Aqui nós estamos tratando emocional. Automaticamente, físico, né? Se inclui, tá? Uma pessoa que está com alteração, com irritação, com tristeza, se tem tristeza, eu quero ver como que tá a região, tá, gente? De acordo com a queixa, eu vou observando as regiões do paciente. Eu quero ver como que tá a região de pulmão. Tem pequeno bloqueio de ti, tá? Mas isso aqui está mais forte. Aqui eu tenho também alteração cortando a raiz aqui do hélix. E aí vocês vão ver de onde está saindo a avaliação que a professora vai passar para vocês. Eu quero que vocês observem como está a região do rim totalmente escurecida. Gente, quando tá desse jeito, não parece assim, eu falo, não é sujeira de orelha suja, tá? Esse aspecto que eu costumo dizer, como tem sujeira aqui, como tá poluído esse rio aqui, região de rim, elemento água, tá?
como essa água está poluída. E no rim a gente guarda o din, a nossa essência. Aqui no rim está guardadas as minhas características físicas, emocionais, aquilo que eu herdei, está como eu me amo, né? Olha como está poluído. Aqui nessa parte da água, eu falo que nós funcionamos aqui como um rio, tá? E aí a gente vai guardando toda a nossa sujeira do meu eu e vai empurrando, e essa água vai ficando contaminada. Uma água suja vai gerar o seu filho sujo. Quem é o filho da água? Aí a gente entra nas características de 5 elementos, né? Quem é o filho da água? Quem lembra aí do elemento água? Quem é o filho do elemento água? Coloca aqui para mim, gente. Vamos ver se vocês estão aqui participando, né? Quem é o filho do elemento água? Coloca aqui no chat, vou esperar vocês colocarem. E aí, todo o Hélix, ou seja, né? Aí eu vou entender frustração, eu vou entender raiva, eu vou entender toda essa parte de. Aí, Lisiane, né? A madeira, tá? Aqui na madeira tá toda a parte de frustração. O metal é a mãe da água, Daniela. O filho é a madeira, tá? Então, eu vou entender toda a parte, porque aqui a água está gerando tudo poluído para a madeira. Então, uma madeira crescendo poluída, aí vem raiva, vem frustração, vem tudo. Mas, além de tudo isso, de onde? Por que essa água ficou tão suja assim? Por que essa água ela foi criando uma imagem, uma autoimagem, né? Porque ali está o Din, ou seja, minhas características estão guardadas ali, porque foi criando uma autoimagem tão ruim dele mesmo, tá? Por que ele foi criando essa imagem? A gente tem algumas possibilidades que pode estar aí, então, relacionado, olha só, deixa eu pegar aqui e voltar. Pode estar relacionado, com essa região aqui. Gente, olha só, pode estar relacionado com essa região e com essa região, porque isso aqui faz parte da infância e da adolescência desse menino. Foi períodos que ele se sentiu muito desprotegido. E isso pode ter sido uma das causas, tá, que originou toda essa, que começou a sujar essa água aqui. Ok? Aí começa, né? É como ele absorveu esse período, tá, gente? É como ele absorveu esse período. Não é que tenha acontecido. Muitas vezes teve vezes de eu falar: olha, esse período a pessoa se sentiu abandonado, não se sentiu amado nesse período. Aí a pessoa falou: nossa, mas eu sempre amei. Tá, né? Mas foi como o outro absorveu. Algo aconteceu naquele momento que ele absorveu isso. Assim como tem trauma de útero. Nossa, mas foi uma gravidez tão desejada. Mas em algum momento o bebê absorveu que ele não estava sendo tão bem aceito assim, tá? Então, aí a gente vai para todos esses cuidados na hora de fazer a avaliação, tá? Aqui também é muito importante, eu também vou falar no resultado de avaliação, tá? Sobre, olha só, a gente tem aqui um afundadinho nessa área de glote, né? A região do glote aqui, então depois vocês vão ver o resultado. Mas tá, professora, a gente está vendo, aqui, gente, quando a gente entra na concha, na fossa triangular, desculpa, a gente vê uma certa rigidez, né? E aqui a fossa triangular, então a parte superior, ela tem relação com o yang do coração, certo? Você vai ver que todos os pontos que ficam aqui estão relacionados ao yang do coração, Shen Men, depressão, tá? Redução de pressão arterial, enfim, todos estão relacionados ao yang do coração. O centro da concha, lá no finalzinho, ele vai estar relacionado com o aparelho reprodutor, que a gente tem aí ponto de útero, mas é o aparelho reprodutor na mulher e no homem, tá? E aqui, quando a gente fala muito sobre a questão da sexualidade. Tá rígido essa região, tem alteração nessa região, tem alteração nessa região e tem alteração na região endócrina. No sistema endócrino estão minhas crenças como
né? E muitas vezes eu me frustro porque eu estou indo contra as crenças que foram instaladas aí por uma sociedade, ou pela minha família, pela minha cultura, porque é normal, a gente recebe informações e com essas informações a gente vai criando, né, essa linha de pensamento do que é certo, do que é errado, e a gente chega nessas crenças limitantes, e que quando a gente bate contra, novamente vem sentimento de frustração e culpa com a gente mesmo, tá? Então vamos lá. Ok. Aqui, o que eu vou pedir para a terapeuta que vai atender esse paciente, tá? Que eu sei que é aluna, mas olha, se não chegou, eu não sei se você está no 2.0 e eu não sei se você já chegou no módulo, ou no módulo de sangria lá no 1.0. Se não chegou primeiro, chegue lá para depois fazer, certo? Então, olha só, sangria em toda essa região. Lembra que a gente não trabalha só com essa sangriazinha de piquinho básico, não, tá, gente? Mas primeiro precisa passar pelo módulo para fazer, para saber como que é feito, né? Tudo certinho, tá? Sangria em toda essa região. Olha que a gente não trabalha com aquela estrutura de ponto A, B, C, D certinho, tá? A gente tem aí um outro olhar, porque aqui eu vou usar matar raiz, certo? Aqui eu vou pedir para você trabalhar com cristais, tá? Vou pedir para você trabalhar com cristais. Pegando, aqui sim, eu vou pegar o triângulo cibernético, Shenmen, Yin e simpático, lá no fundo da raiz, mas eu vou marcar aqui em cima do hélix, porque não dá para marcar embaixo, dá para erguer o hélix aqui na figurinha, mas embaixo aqui, né? Lá no fundo da raiz, o simpático, certo? E aqui eu vou pedir essa parte que está toda fechada, eu vou pedir para você fazer uma correntinha, ou se você não tiver a placa de correntinha, uma sobreposição de pontos dessa parte aqui, que eu não sei quantos pontos vão ser usados, até essa parte onde começa a abrir. Então, toda essa região que está bem fechada, coloca a região de correntinha aqui, ok? E aqui a gente vai para a parte de stipper. Stipper aqui no coração, stipper nesse afundado, e a gente vai fazer 2 orelhas, porque esse paciente precisa trabalhar dos 2 lados, ok? Stipper na região de rim, aqui desse lado, ok? E aqui a gente vai trabalhar com um stipper nessa região, pegando bem a borda, dobrando o stipper metade para dentro, metade para fora, aqui na fossa superior do antetrago, ok? Olha só, gente, quem imagina que a primeiro momento seriam esses pontos para um paciente com depressão? Isso vai fazer uma diferença tão grande na vida dessa pessoa. Agora, stipper, stipper, stipper e stipper, tá? Porque nós estamos trabalhando com tratamento emocional aqui, ok? Então, a gente está indo, e junto com o emocional, a gente já vai no físico junto. E aqui, um stipper também. Gente, quando a gente usa matar raiz, a gente não tem uma sequência, tá? Professora, mas lá no curso eu estou no curso montando lá os pontos, juntando os pontos, e você fala que precisa montar abertura, comando, função, direcionamento de queixa. Isso é uma técnica. Quando você vem para o matar raiz, é isso aqui, tá? É outra técnica. Aí a gente já está usando outro olhar aqui para o nosso paciente, certo? E aqui essa região também eu vou pedir para você colocar um stipper. Tá aqui, ótimo. Tratamento perfeito de primeiro momento. Mas o que vai acontecer na próxima sessão? A próxima sessão, depois que você deixar, né? O stipper a gente sabe que fica funcionando por 5 dias. Os cristais, até 10 dias. Professora, quero deixar 10 dias. Tudo bem, pode deixar 10 dias sem problema nenhum, tá? Depois você tira todos, ou se você quiser tirar o stipper com 5 dias e deixar os cristalzinhos, e aí você fazer esse acompanhamento com ele a cada 10 dias, eu acho que vai ser mais viável do que você fazer a cada 7 dias, ok? Agora eu quero voltar lá, vamos lá, trocar a telinha de novo. Gente, deu para aprender alguma coisinha nessa aula? Como é importante a gente ir para essa área avançada,
né? Deixa eu só, eu fico nessa confusão de tela para todo lado aqui, tá? E a gente vem aqui para esse mocinho, vamos lá de novo, né? Um mocinho de 27 anos, trazendo, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui de novo. E eu vou trazer o resultado que eu fiz dessa avaliação. Lembrando que resultado da avaliação. Ah, você já está na parte da sangria perfeito, tá? Só depois, quando você fazer lá o matar raiz, você vai entender perfeitamente tudo isso que eu estou colocando aqui, ok? Vamos lá. Quem colocou aqui, Lisiane? Professora, fiz a técnica matar raiz em mim mesmo, fiquei impressionada com o resultado em um dia de tratamento, que técnica espetacular, realmente, né? E além do resultado ser ótimo, a gente sai da neura de localização de pontos, né? Nossa, será que eu tô colocando o ponto certo? Matar raiz, você vai em cima, né? Não tem como, maravilhoso. Ó, gente, que legal. Vamos lá, olha só. Agora eu vou fazer o resultado de avaliação. Depois que a gente analisa o paciente, tá? E aí você vai usar. Por que que dá para fazer esse tipo de avaliação quando você passa pelo curso 2.0? Porque lá no curso 2.0, você vai nos primeiros módulos passar pelo conhecer o ser humano, tá? Como que funciona esse desequilíbrio emocional. Aí depois você vai passar aí, né, pelos módulos de preparação profissional para fazer isso, tá? Para depois você ir para aí só tá tudo prontinho, né, gente? Eu dou tudo mastigado lá. Você só vai fazer a mesma coisa, ver as alterações e pegar os significados, só que dessa vez emocional. E quem já está no 2.0 é porque já passou no 1.0. Aí começa a linkar o 1.0 com o 2.0 e fica tudo isso aqui, né? Dá para escrever um livro de cada paciente. Eu estou fazendo um resumo aqui, porque senão a gente fica horas lendo, né? Vamos lá para o resultado de avaliação. Esse resultado de avaliação o aluno consegue fazer? Com certeza consegue fazer, né, gente? Quem está no 2.0 está lá para isso, né? Olha só. Paciente através das orelhinhas, dá para ver que esse paciente tem uma mente criativa, não gosta muito de ser liderado. Isso é um problema, porém precisa se conhecer melhor, já que está mais propenso a um gene recessivo. Gente, e o gene recessivo, ele não lidera. O gene recessivo, ele só consegue liderar outro recessivo. Diante de um dominante, ele não consegue, porque é da natureza dele, ele não conseguir passar acima de um gene dominante. E aí, quando essa pessoa que já tem, ele tem essa contraproposta, né? Porque ele realmente ele não gosta de ser liderado, tá? Então a parte superior da orelha dele mostra isso. Ele tem uma mente mais criativa, a mais para criar do que para executar, só que ele não tem o gene dominante. Isso cria um conflito. Quando alguém fala alguma coisa para ele, ele não quer aceitar, e aí vem frustração. Se ele se conhecer melhor, ele vai começar a enxergar ele de outra forma e vai se abrir mais com relação a isso. Isso pode causar um grande conflito mental, gerando, né, essa frustração consigo mesmo. É uma pessoa ousada. Vocês viram o tamanho da concha, né, Simba desse menino? Acaba sendo impulsivo nas decisões que toma, depois vem o arrependimento. Isso pode ser uma das causas desse sentimento de culpa que carrega. Uma mente bem aberta, somada a esse sentimento de culpa, ele tem uma mente super aberta, mas ele tem sentimento de culpa. Aí lembra que a avaliação é tudo somatória de fatores. Isso leva ele a se inferiorizar perante outras pessoas, ou seja, se achar inferior, gerando dificuldade de dar crédito a ele mesmo. Aí ele começa com essa questão, né? Não, eu não sou bom igual aos outros. E só precisa se conhecer mais e assumir realmente quem você é, né? Então, nos períodos entre 1 e 2 anos de idade, se sentiu um pouco desprotegido. Isso volta a acontecer com um pouco mais de intensidade dos 8 aos 9 anos de idade. Seria legal fazer aí né, tentar imaginar o que aconteceu nesse período, porque quando você traz para o consciente, fica mais fácil trabalhar, né? Então, só que isso ainda faz parte da história dele, por isso que muitas vezes ele se sente, tá, em crise, desprotegido, não sou amado, não sou valorizado, tá? Então, essa falta de autoconfiança vem muito desse período aí.
Você guarda muita coisa sobre sua identidade, lembra lá na água escura, né? Isso está te torturando, fazendo com que não queira olhar para o seu interior, porque quando você olha um pouquinho para você mesmo, você já encontra uma nuvem escura, uma sombra que isso te atormenta muito. Olha de onde está vindo a depressão. Essa sombra é mais uma das causas dessa culpa que carrega. Precisa quebrar essa imagem que você guarda de si mesmo. Deixa eu falar uma coisa, não só para o nosso paciente estudado, mas para todos nós. Todos nós, lá no curso 2.0, vocês estudam isso, todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Gente, a gente só quer mostrar o lado luz. A sombra, todo mundo quer esconder, né? Aquilo que a gente fez, que a gente achou que não era certo, que a gente não gosta, o nosso comportamento secreto, né? Nossas maldades secretas, que são as nossas sombras, a gente quer esconder. Mas quando eu abraço a minha sombra, quando eu não tenho medo dela, quando eu falo, não, eu fiz, eu errei, eu fiz caca de verdade, esse comportamento não é legal, mas isso fez com que eu crescesse, eu não vou voltar a fazer isso, não é verdade? Ou muitas vezes tem gente criando sombra por conta própria em cima de qualidades. Porque, gente, sentir raiva serve para se defender. Eu não posso sentir em excesso, não posso ser patológica. Todos os sentimentos que eu tenho, que muitas vezes eu julgo como sentimento ruim, ele vem para ponderar, para equilibrar, para que eu tenha defesa, tá? Então, e todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Olha só, né? Esse menino muito jovem guarda muitos sentimentos de culpa, enfim, essas frustrações com tudo que já fez, e aí desconta, faz uma projeção nas outras pessoas com relação a isso. É normal, é natural isso também acontecer, né? Até porque tem que se entender, até aprender a lidar consigo mesmo. Mas é normal que eu faça tudo isso, mas eu preciso buscar sempre um ponto de equilíbrio. Mas eu tenho uma notícia para vocês que ainda são muito jovens: a gente cresce, envelhece e a gente continua errando. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não faríamos parte desse mundo. O importante é que a gente sempre assuma os nossos erros, com prudência, a gente procure alguém para conversar e partilhar, tirar, né? Fazer faxina ali dentro, tirar para fora. Eu quero ser diferente, eu vou dar esse primeiro passo hoje. E a gente tem que ter paciência, porque esse paciente, ele é de um quadro, por mais que ele esteja num quadro yang, tá? Que a gente primeiro precisa entrar com uma questão de faxina, toda essa sujeira está guardada no yin. E isso é processo, não é uma auriculoterapia hoje e amanhã não tem mais depressão. Eu preciso entender isso como profissional, tá? É processo, é aos poucos, porque se eu tirar de uma vez tudo isso que está aí dentro, né, desse paciente, eu posso causar um contra no meu tratamento. Ele vai ver que, né, nossa, por que eu não consigo melhorar? Colocou os pontos hoje, a auriculoterapeuta me disse que eu ia melhorar já. Gente, não é assim, é processo. Não tem movimento, água parada, é lento para a gente trabalhar, tá? A gente faxina aos poucos, ajuda o paciente aos poucos, mas eu preciso deixar o paciente ciente disso, que vai ser um acompanhamento. Mas primeiro, né, tem que ter o primeiro passo, certo? E o primeiro passo realmente já é muito importante. Seu corpo não está obedecendo sua mente, pois estão desconectados. Você está cheio de tudo, né? Gente, vocês viram como está aí demasiado a região do antihélice dele? Isso é uma sobrecarga nas costas, tá cheio, tô cansado de carregar tudo nas costas. É como se tudo fosse pesado demais para você. Mas esse peso pode ser aliviado a partir do momento que você olhar para você, aceitar quem você é, corrigindo, né? Em arrependimento, o que não quer mais fazer, não faz, menino. E agora, bola para frente, tá? Tem dificuldade de expressão verbal. Está tudo aqui, ó, né? O que fala não é o que realmente você sente. Você se expressa de uma forma que não é aquilo que você deveria fazer, que é realmente fazer essa faxina também se expressando verbalmente, do que você sente realmente. Então, a fala fica presa, muitas vezes causando até um bloqueio de ar. Aí eu vou dizer para você, né? Levanta a cabeça, menina, o futuro te espera com um grande sorriso, só falta você sorrir para ele também. Isso aqui, gente, é nível 2.0 de avaliação. E eu vou deixar aqui uma dica também de floral, tá? Porque o floral, gente, olha, tá? Professora Roselaine Oliveira, eu não vejo
uma separação entre depois, né, tipo, que o floral chegou na minha vida antes da auriculoterapia, mas depois que eu fui para a auriculoterapia emocional, e aí eu casei com o floral, eu não consigo atender um paciente, só colocar pontos na orelha e não encaixar o floral junto, quando tá nível 2.0, quando se fala de emocional. Aquilo que eu ia levar um período, né? Que a gente nunca sabe que período, mas eu sei que aquilo que ia levar um período desse tamanho para resolver só na aurícula, com o floral eu faço isso aqui. Tá? Então, eu trabalho as duas juntos, casa auriculoterapia com floral. E aí a resposta no emocional é muito, muito, muito mais rápida. Gorse, porque realmente precisa resgatar a esperança, tá? Que ainda tem um futuro brilhante. Schweetz Chestnut é o floral indicado para aquela pessoa que está, nesse caso, vendo uma nuvem escura. Eu não vejo luz no fundo do túnel. É isso que a orelha dele mostra para gente. Tá? O Share Plum, para você ter autocontrole sobre você mesmo. Você não quer explodir, mas você explode. Isso é involuntário, né? E aí, isso aqui vai te trazer um autocontrole, certo? O Pine pelo sentimento de culpa que você está carregando. Lark para você acreditar mais em você mesmo, para te dar, você olhar para você, se amar mais, dar mais créditos a você. Impatience para que você tenha mais paciência. Você está precisando isso. O elemento fogo está a mil, está agitando essa mente, né? Então, ter mais paciência, entender as diferenças das pessoas, se entender melhor. Mais 4 gotas de Rescue na mesma fórmula. Tá? O Rescue aqui vai funcionar como se fosse um fermento nessa fórmula, potencializando tudo isso. Tá? Tomar 4 gotas sublingual de manhã, pingar 4 gotinhas em uma garrafinha de 500 ou 600 ml de água, tá? Indiferente. Vai consumir em doses alternadas de golinho em golinho no período da manhã, pingar mais 4 gotas em mais 500 ml de água, consumir no período da tarde, de golinho em golinho, e tomar mais 4 gotas sublingual à noite. Faz esse tratamento certinho. Auriculoterapeuta que está me acompanhando, casa. E aí, sabe o que você faz? Sabe aquele stipper que eu pedi para você colocar no ponto do coração? Você pinga 2 gotinhas por dia, à noite, de preferência, quando esse paciente for dormir, no stipper, lá no pontinho de coração, tá? Pega o cotonete, vai batendo o cotonetezinho até que o stipper absorva bem esse floral, casa isso aí também, tá? Que você vai ver que vai ajudar ainda mais esse paciente. Gente, é maravilhoso isso. Eu me emociono, porque eu amo trabalhar com o emocional, tá? Amanhã a gente vai ver um caso de psoríase, então a gente já se atenta mais para o lado físico, né? Será? Será que é só físico que causa a psoríase? Amanhã a gente vai entender mais. Amanhã não, desculpa, quarta-feira. Amanhã a gente não tem aula, né? Que também sou terapeuta floral, né? O que vocês acharam dessa avaliação, gente? O que vocês acharam? É demais ou não é a auriculoterapia avaliativa? E aí, olha aqui, né? O feedback, exatamente isso, professora. Obrigado pelo seu feedback aqui, Silvânia. Obrigada por você fornecer o caso, tá? É muito importante ter esse feedback aí de quem, né, do terapeuta ou do próprio paciente que está sendo estudado, né? Porque realmente a gente precisa ter essa comprovação. É isso, é realmente isso. E as orelhinhas que mostram, tá? Isso não vem nada além das orelhas. Só que, gente, sabe um dos maiores erros que eu vejo muita gente fazendo? Tô no 1.0, quero fazer avaliação nível 1.0. Gente, não façam isso. Ou então estou no 1.0 e eu quero enxergar os pontos, que eu estou vendo as alterações, mas na hora de fazer a avaliação, eu quero inventar o que significa. Gente, não é inventado, isso é estudado, isso é pesquisado, né? Então, é fácil, pega a tabelinha pronta que a professora dá para vocês e é só copiar o que significa na frente. É assim que vocês vão fazer com estrutura, é assim que vocês vão ter o feedback, né? Aqui, tá? Silvana, me emocionei, parece que você, professora, está dentro da minha casa, né? Na verdade, é isso, tá? As orelhinhas trazem, mostram tudo, e o melhor de tudo isso, Silvânia, é que você vai poder ajudar
né? Fazendo o tratamento, tá? Fazendo certinho aí a auriculoterapia, mas importante. Na próxima vez, daqui 10 dias, pede para ele tirar os estímulos todo da orelha, e aí espera 24 horas, reavalia novamente para acompanhar a evolução, não só verbal dele, tá? Mas também acompanhar realmente que a orelha começa a mudar, gente. Conforme vai mudando, conforme o paciente vai melhorando, a orelha vai mudando também, tá? Isso é maravilhoso. Vamos lá, é bem isso, né? É interessante, é impressionante o que a orelha diz sobre nós, não é verdade, gente? É maravilhoso isso. Que bom que vocês gostaram da aula. Quem vai começar, o Marisa vai começar 2.0, menina, você vai amar, tá? Vai amar esse curso com certeza, né? Não vejo a hora da psoríase que vai ajudar o esposo quarta-feira, viu, gente? Eu vi, acho que algumas perguntas aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu vi algumas perguntas e eu queria responder uma sobre o lóbulo, sobre a questão do dominante, né? Teve uma pergunta para trás e a Ana Cris colocou: professora, como viu que é gene recessivo? Lembro de ter dito numa live sobre lóbulo junto. Neste caso, o dele é separado. Foi através do lóbulo, através do lóbulo. O lóbulo dele é um pouquinho separado, mas se você vê, ele não é tão dominante assim, tá? Ele é mais grudadinho. Ele tem uma proporção mais recessiva do que dominante.